Olá pessoal, eu sou o Barone Beck, professor da plataforma Gonçalves Dias, aproveitando o momento para convidá-los a se inscrever no nosso canal, do canal feito para o estudante da Rede Estadual de Ensino do Maranhão, com muito conteúdo de todas as matérias, questões de Enem, conteúdos vastos lá para você poder estudar e se preparar, beleza? Estamos aqui no projeto do cursinho preparatório, tanto para o Enem como da UEMA, projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, ok? Hoje nosso assunto é falar um pouco de trigonometria, né? Teorema de Pitágoras, razões trigonométricas, que é um assunto bastante recorrente aí nas provas, tanto do Enem como para o UEMA. Então, um aluno que está se preparando, ele tem que ter atenção especial a esses conteúdos. Vamos responder algumas questões desse tema aqui com vocês hoje, tá? Então, vamos comigo para a primeira questão. Questão da nossa UEMA. Um triângulo retângulo ABC está inscrito em uma circunferência. Se os catetos desse triângulo medem, respectivamente, 12 centímetros e 16 centímetros, a medida do raio da circunferência circunscrita a esse triângulo é... Aí você tem as opções. Turma, o que é um triângulo retângulo, né? Que é um triângulo que tem 90 graus. O que significa dizer que ele está inscrito? Significa dizer que ele está dentro da circunferência e os seus vértices são os pontos da circunferência. Acontece que quando um triângulo retângulo está inscrito numa circunferência, a sua hipotenusa ele é exatamente o diâmetro dessa circunferência. Ele fica inscrito exatamente na metade do círculo, metade da circunferência. Tá? Então, o que acontece? A questão fala que é um triângulo ABC, né? Vamos aqui, ABC. Então, você tem aqui o ângulo reto, né? A gente já falou aqui que essa hipotenusa, ele é o diâmetro. Isso acontece toda vez que você tiver um triângulo retângulo inscrito na circunferência. Tá? E os catetos, ele falou que vale 12 centímetros. E o outro cateto vale 16 centímetros. Então, eu preciso descobrir a hipotenusa desse triângulo, né? Descobrindo a hipotenusa, eu descubro o diâmetro. E descobrindo o diâmetro, eu consigo descobrir o raio. Porque o diâmetro é o dobro do raio, não é isso? Então, o que eu posso fazer aqui, turma? Qual é o instrumento que a gente pode usar aqui para encontrar essa hipotenusa? O nosso teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, nós temos o quê? Que x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Ok? Então, nós teremos que x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado é 144, 12 vezes 12. 16 ao quadrado é 256. Okay? Aí teremos que o x ao quadrado vai ser igual à soma que é 400, né? X ao quadrado é 400. X igual a raiz quadrada de 400. E nós sabemos que a raiz quadrada de 400 é 20. Então, 20 metros. Turma, se é 20 metros o diâmetro, que é de B para C, o raio, que vai do centro a um ponto, ele vale quanto? 10 centímetros. Essa é a medida do raio. Então, nessa questão, eu preciso saber uma questão simples, né? Não demorou, mas vários conhecimentos de geometria a gente precisa saber. Saber que o triângulo inscrito na circunferência, né, o triângulo retângulo, a hipotenusa dele coincide com o diâmetro, né? Então essas coisas a gente precisa saber, beleza? Então resposta correta aí, letra D de dado. Ok, galera, vamos para a nossa segunda questão. Tá aí uma questão já do Enem, uma questão relativamente recente, né? E apareceu aí em 2020. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori igual a dobrar, kami igual a papel. Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo
por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Aí você tem as opções, tá? Então vamos lá, turma, vamos ver o que ele quer saber aqui na questão, as informações que ele dá. Leitura sempre importante, que a gente não tem como ler mais de uma vez, mas né, mesmo que a prova do Enem é uma prova bastante cansativa, o tempo ele é bastante importante, mas é bom a gente ter uma leitura pausada, né, e já destacando algumas coisas, tá? Se não der tempo de ler duas vezes, né? Então, olha só, ele na verdade fez aqui quer fazer umas dobraduras, né? Ele pegou um retângulo, né, de 18 por 12. Na figura já fez a primeira dobra, né? Já dobrou aqui a figura pela primeira vez, né? E aí ele quer na questão saber quanto é que mede essa medida aqui de E para D. Essa medida aqui eu não sei, vou chamar aqui de X. Essa medida que ele precisa. Perceba, turma, que a questão não vai te dizer o que você tem que usar para calcular o que ele pede. Mas se você perceber aqui com calma, você já vê que essa primeira dobradura aqui forma um triângulo retângulo. Então, quais instrumentos que você tem para resolver situações envolvendo triângulo retângulo? O teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas, geralmente quando você tem um ângulo, mas se você só tiver medida de lado, são as relações métricas, entre elas o teorema de Pitágoras, então você já fica alerta. Olha, apareceu um triângulo retângulo aqui, então provavelmente, né, a resolução dessa questão ela vai sair através da aplicação do teorema, tá? Agora, eu preciso saber essas medidas aqui. Veja bem, eu preciso saber de E para D, mas será que eu sei quanto é que vale de D para A? Turma, veja bem, perceba comigo, será que de A para D não foi essa parte que ele dobrou para cá? Ó? Era um retângulo, veja que ele fez essa dobra, tá? Então, de A para D é o lado desse retângulo, né? Se esse lado aqui mede 12, esse aqui também mede 12. Certinho? Bom, e o que mais que ele quer? Na verdade, só uma correção, turma, ele quer de A para E, essa medida aqui, tá? Mas vamos lá. Então, eu preciso saber esse pedacinho bem aqui, ó. Ora, turma, veja que ele dobrou. Esse lado daqui para cá mede 18. Isso aqui é a parte que foi dobrada. Se daqui para cá é 12, esse pedacinho aqui é esse aqui, ó. Se tudo isso aqui é 18, é porque isso aqui é 6. Então, essa medida aqui é 6, ó. Tá? Aí eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Você tem essa medida desconhecida e você tem que ter os outros dois. Certo? Então, agora sim, você consegue resolver a questão aplicando o teorema de Pitágoras. Uma questão de visualização dessas medidas, né? Então, quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. X ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Certo? Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Vamos agora só desenvolver aí essa equação. Então, nós temos x ao quadrado igual a 144 mais 36. Certo? Nós temos que x ao quadrado vai ser igual a 180. Né? O x vai ser igual a raiz quadrada de 180. O professor não tem raiz quadrada de 180 exato. E não tem nas opções assim. Geralmente as raízes inexatas você tem que simplificar. E uma maneira de você fazer isso, né, uma dica para vocês, você extrair, uma das maneiras é você fatorar o 180 em números primos, né, e sair os elementos que estão ao quadrado. A outra é você escrever o 180 na forma de um produto de dois fatores, onde pelo menos um deles tem a raiz exata. Ora, o 180 é a mesma coisa de 36 vezes 5.
36 tem raiz, o 5 não. Então você extrai a raiz do 36 e deixa o 5. Fica 6 raiz de 5. Assim que está a nossa resposta. Então, resposta correta nessa questão, letra B de bola, 6 raiz de 5. Beleza, turma? Vamos para a próxima questão, uma questão também do Enem, que envolve aí razão trigonométrica. Para determinar distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu um ângulo visual alfa, fazendo mira a um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que foi possível ver o mesmo ponto P na praia, no entanto, sob o ângulo visual 2α. A figura ilustra a situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância B de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P é. Então, nós temos aí as opções. Turma, vamos lá. A história diz o seguinte, você tem um barco, né, que ele sai de um ponto A, certo? E consegue ver um ponto, visualizar um ponto P sobre um ângulo de visão alfa, certo? Esse barco, ele continua a trajetória e chega até um ponto B. Nesse ponto B, ele consegue enxergar esse mesmo ponto P sobre um ângulo agora de 2α. 2α. Certo? E continua a trajetória. Ele quer saber na questão a menor distância que esse barco vai chegar do ponto P. Turma, a menor distância sempre vai ser a perpendicular. Então, essa menor distância, o barco continua. Quando chegar aqui a uma reta formando 90 graus com um ponto P, essa distância aqui, ó, que é justamente a menor. A distância é sempre a perpendicular. Então ele quer saber justamente qual é essa distância aqui. Aí ele deu algumas informações. Ele falou que esse alfa é 30 graus. Então se esse alfa é 30 graus, significa que esse ângulo aqui é de 30 graus. Esse aqui é 2 vezes 30. Então esse ângulo aqui não é mais 2α, ele é 60 graus. E ele falou também que essa distância que ele percorreu de A até B foi de 2.000 metros. Informações do problema. 2.000 metros. A partir daí, turma, ele quer saber qual é a menor distância que esse barco vai chegar até esse ponto P. Certo? Então ele quer saber essa distância aqui, ó, na perpendicular. Turma, questões envolvendo triângulo e que tem ângulo, provavelmente a solução vai recair sobre uma razão trigonométrica. Seno, cosseno, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se a gente consegue usar as razões trigonométricas para encontrar essa distância aqui, ó. Mas eu preciso pelo menos de um lado. Aí a gente precisa também um pouco de conhecimento de geometria. Turma, se esse aqui, veja, é 30 e aqui é 60, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 120 graus. Só o que isso importa? Importa o seguinte, se esse aqui é 30 e esse aqui é 120, esse ângulo aqui é o que falta para 180, porque a soma dos ângulos internos medem, aí no caso, 180 graus. Mas para que você está fazendo isso? Ora, turma, veja só, eu não preciso de um lado, se eu tenho um ângulo no outro triângulo, nesse triângulo aqui, eu preciso de pelo menos a medida de um lado. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, ó. Perceba que esse ângulo aqui é igual a esse, ó. Se esse ângulo aqui é igual a esse lado AB é a mesma medida do lado BP. Então, essa medida vale também 2.000 metros. Ó. E aí, turma, você consegue encontrar esse valor de D aplicando qual razão trigonométrica? Esse D é o cateto oposto e esse 2.000 é a hipotenusa. Você pode usar o seno de 60. Certo? Então, seno de 60 graus
é igual o cateto oposto, que é D, sobre a minha hipotenusa, que é 2000. Certo? O seno de 60, 60 é um daqueles ângulos notáveis, né? Que a gente tem que saber seno, cosseno e tangente. Ele vale raiz de 3 sobre 2. Igual a D sobre 2000. Certo? E aí nós vamos fazer o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. 2D igual a 2000 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Esse 2 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, né? Então, esse D vai ser igual a 1000 raiz de 3. Certo? E aí você matou a questão, né? Questão pequena, né? Mas uma questão que envolve também conhecimento de geometria plana, da geometria no triângulo. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Ok, turminha? Vamos para a próxima questão, questão do último Enem, né, turma? O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado com uma extremidade no ponto P do mastro, a uma altura H do solo, e a outra extremidade num ponto no chão, como mostra a figura. Os cabos de aço formam um ângulo A com o plano do chão. Por medida de segurança, há 3 opções de instalação. A opção 1, H igual a 11 e A igual a 30. A opção 2, H igual a 12 e A igual a 45. A opção 3, H igual a 18 e A igual a 60. A opção escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual será a medida em metros de cada um dos cabos a serem instalados? Olha, turma, aqui eu já organizei as 3 opções que eu tenho, né? Tem um cabo. A primeira opção é essa medida aqui, 11, e o ângulo 30, né? Formando triângulos retângulos. Outro, uma altura 12 e o ângulo 45. E a terceira opção é essa parte fixa 18 e o ângulo 60. E ele quer a medida desse cabo aqui, ó. Então, nessa configuração, nós temos aí triângulo retângulo, né? Ele falou que esse cara aqui, ó, perpendicular, ó. Então, o que eu vou fazer? Ele quer saber qual opção, o cabo a ser escolhido é o que for menor, tá? Então, a gente tem que escolher, né, dessas 3 opções qual o menor. Então, é a aplicação aí das razões trigonométricas, tá? Só apagar a questão anterior para a gente poder ter esse espaço aqui para responder. Então, eu vou aplicar qual razão trigonométrica para eu saber o valor de x. De novo, aqui nós vamos usar o seno, né? Seno do ângulo. Então, seno de 30, ó, seno de 30 graus é igual o cateto oposto, que é 11, sobre a hipotenusa, que é x. Seno de 30, ele é 1/2, né? Então, 1/2 é igual a 11 sobre x. Se você fizer aqui produto dos meios pelos extremos, você vai ter que o x igual a 22. Bom, vamos ver se esse aqui é o menor, né? Tem que testar em todos, né? Ele quer saber o menor. De novo aqui aplicar o seno, agora o ângulo de 45, né? Seno de 45 graus é igual o cateto oposto, que é 12, sobre a hipotenusa, que é x. Certo?
Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Fica raiz de 2 sobre 2 igual a 12 sobre x. Certo? Fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter raiz de 2x igual a 24. Certo? Nós vamos ter, então, que o x vai ser igual a 24 sobre a raiz de 2. Turma, precisamos aqui racionalizar, né? Que é tirar esse radical do denominador. Aí eu multiplico todos os membros, né? Os elementos da fração pela própria raiz de 2. Se você fizer isso, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar 24 dividido por 2, que dá 12. Então o valor de x aqui é 12 raiz de 2. Certo? Vamos lá. Eu acredito que 12 raiz de 2 seja menor do que 22. Se você substituir aí o raiz de 2 por 1,4, você vai encontrar um valor menor do que 22. Mas nós temos ainda a terceira opção, né? E vamos calcular agora usando o seno de 60. Seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é 18, sobre a hipotenusa, que é x. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 18 sobre x. Certo? Teremos, então, raiz de 3 vezes x igual a 36. Certo? Raiz de 3 passa dividindo. X igual a 36 sobre raiz de 3. Nós fizemos o mesmo processo de racionalização agora pela raiz de 3. Certo? Aqui embaixo vai virar raiz de 9. A raiz de 9 é 3. 36 por 3 dá 12. 12 raiz de 3. Turma, eu já tenho certeza que não é essa opção aqui. Não é 12 raiz de 3. Por quê? Porque 12 raiz de 2 é menor. A raiz de 2 é menor do que a raiz de 3. Turma, se você for substituir aqui, você faça isso, 12 por 1,4, que é mais ou menos aí, a raiz de 2, você vai encontrar 17, alguma coisa. Que é menor do que 22. Tá? Então a resposta correta da questão é essa que dá na opção 2, que é a opção da letra C, 12 raiz de 2, é a menor medida, que vai ser o cabo escolhido. Ok, turma? Valeu, espero que tenha ajudado. Até a próxima.